A primeira vez que vi o Padre Manuel Antunes foi justamente na primeira aula de História da Cultura Clássica, quando eu entrei para esta faculdade. Eu entrei em 73 e ele era o professor das aulas teóricas de cultura clássica. E o primeiro toque verdadeiramente impressivo era ver aquela figura frágil, muito frágil, não era só pequena, era pequena e frágil, e também a voz de algum modo frágil para um anfiteatro 1, ainda hoje existe o nosso anfiteatro 1, que estava cheio de pessoas, porque a cadeira de História da Cultura Clássica era comum a todas as licenciaturas, ou se não era a todas, a quase todas, e portanto eram 200 ou mais de alunos que ali estavam. E, no entanto, quando aquela voz frágil começava a falar, o silêncio era total e ficávamos totalmente presos àquilo que ele ia dizendo. As primeiras aulas eram sobre a noção de cultura e de civilização. Naquela altura estudávamos bastante os grandes conceitos e o modo como historicamente eles tinham evoluído. E ficávamos presos até ao final da aula e depois até ao final do ano das aulas dele, porque era efetivamente uma pessoa notável. Aquilo que me impressionou desde logo, desde o primeiro momento, era o domínio das línguas também. O domínio das línguas não me quero referir ao domínio coloquial das línguas, não é a capacidade de chegarmos a qualquer região de qualquer ponto do globo enfim, conseguirmos falar a língua. Não era isso, era uma inteligibilidade profunda da língua que ia desde o grego ao latim, ao português, naturalmente, mas ao francês, ao inglês, ao alemão. E que nos exortava a seguirmos uma espécie de história etimológica, história semântica dos conceitos, coisa que, por várias razões, e se levar-nos-ia longe agora, coisa de que nos esquecemos, e que era absolutamente extraordinário e que nos dava um entendimento das questões, desde logo ao início, muito grande. Juntava a isto uma erudição absolutamente extraordinária. Mas não era uma erudição crítica, não era uma espécie de enciclopédia ambulante crítica, meramente informativa. Não, a extraordinária erudição dele correspondia também a um pensar crítico, a uma formulação crítica das questões, que podiam ir de coisas concretas, como, por exemplo, a diferença entre o aedo e o rapsodo, a questões como a filosofia nacional, a pertinência ou a impertinência do conceito de filosofia nacional e por aí fora. A sebenta, aliás, conhecida, a sebenta da cadeira de História da Cultura Clássica, eu que sou totalmente anti-sebentas e parece-me que era um péssimo uso naquele tempo, mas a sebenta é de facto um exercício de reflexão, de crítica e de erudição. E isso marcou-nos a todos, claro. Sim, o que me importa mais, certamente que marcou a geração, isso não há dúvida, mas o que era absolutamente certo é que nós, individualmente, saíamos marcados por aquela presença. Nunca mais perdi, a mim, por exemplo, marcou-me nesse sentido, nunca mais perdi o desejo de procurar encontrar o rio histórico da palavra, não é? Não apenas a origem etimológica, mas também a história semântica das suas vicissitudes, e isso marcou-me profundamente. E era um homem de uma curiosidade extraordinária e também de uma humildade extraordinária, como normalmente são os grandes sábios, não é? Era um homem de uma erudição extraordinária se nós falássemos sobre
por exemplo, o existencialismo ou a filosofia personalista, o personalismo cristão. Ele tinha logo um conjunto de títulos que poderia indicar normalmente dizendo e advertindo que não era especialista nesta matéria. E, portanto, marcava imensamente os alunos. Bom, eu tive a sorte ainda de conhecer pessoalmente grandes nomes desta casa. Por exemplo, o professor Borges de Macedo, o professor Davi Mourão Ferreira, o professor Vitorino Nemésio. E, na verdade, vendo agora estes quatro, e outros poderia citar, mas só para citar pessoas que já morreram, na verdade os estilos não eram semelhantes. Por exemplo, o Davi Mourão Ferreira, a cujas aulas eu fui assistir apenas por gosto, fui assistir a umas aulas de teoria da literatura, marcava muito um aspecto sedutor na própria apresentação dos textos literários ou da crítica literária. Tudo aquilo tinha de facto um aspecto muito sedutor. O padre Manuel Antunes era sedutor, mas de uma forma completamente diferente, não é? Não. O que me parece é que o padre Manuel Antunes juntava, a mim, por exemplo, isso marcou-me, juntava um grupo de saberes muito coerente, muito coerentemente ligado, juntava a filosofia, a teologia, o saber clássico, não é? O grego, o latim e a cultura clássica, e não se fechava nunca ao conhecimento de outras culturas. Recordo-me que já depois do 25 de Abril, algum dos alunos, eram tempos, enfim, bastante convulsivos. Lembro-me que algum dos alunos, numa das aulas, num seminário, que já não era de História da Cultura Clássica, falou de um livro, naquela altura, era Quando a China Despertar. Se a memória me não falha, era esse o título do livro, Quando a China Despertar. E ele, que não tinha lido o livro, disse-me, isso é muito interessante, pode-me dar as referências mais concretas, mais precisas, como é que eu encontro? Isto passou-se imediatamente a seguir ao 25 de Abril. E, portanto, era um homem de uma curiosidade extraordinária. Bom, há muitos, mas recordo-me de um que a mim me impressionou e que nunca mais esqueci. Quando se estava a discutir as frequências ou os exames, os alunos consideravam, todos nós, não é? Considerávamos já pouco oportuno termos exames em dias próximos, em dias seguidos, não é? Porque nos dava pouco tempo para preparar o exame. E ele sempre com ar compreensivo dizia, pois é, tem graça. Quando eu estudei em Inglaterra, julgo que era a Inglaterra, mas quando eu estudei fazíamos exames de 4 horas de grego e de latim no mesmo dia. E nós ficávamos, efetivamente, bem, eu dizia, não, já. Era um homem que achava que a cultura merecia todo o esforço e toda a exigência. E isso marcava os alunos também. Era uma saudável exigência. Não. Não, e é uma lástima, de facto, um remorso que tenho. Talvez não o tenha feito eu, que depois aprendi a estimar tanto os meus velhos mestres e relativamente a alguns posso dizer que os acompanhei e acompanho sempre, mas
não acompanhei e penso que perdi imenso. E não o acompanhei por timidez. Porque há aqui também, por mais humilde que ele fosse e simpático, havia também, pelo menos da minha parte, uma espécie do terror do sagrado, não é? No fundo era uma figura que impressionava tanto, que ao mesmo tempo era muito atrativa, mas ao mesmo tempo era temível, justamente pelo caráter excepcional, por mais humilde que ele fosse era. E a relação com os alunos não podia ser mais cordial. E posso acrescentar que justamente era de uma compreensão para com os alunos verdadeiramente excepcional. Compreensão mesmo relativamente às falhas, enfim, de vária índole dos alunos, porque entendia certamente que o processo pedagógico é justamente um processo e não um momento de exigência apenas ali única num exame ou qualquer coisa desse género. E nesse aspecto era também de uma humanidade extraordinária. Mas arrependo-me até no interesse próprio, arrependo-me muito por não ter convivido mais com ele. Olha, além das obras que felizmente estão publicadas e que continuo a aconselhar e a citar e a indicar aos meus alunos, há uma coisa que me continua a tocar e penso que não deveríamos esquecer, que é justamente esse modo de entender a cultura e esse modo de iniciar uma busca, uma demanda cultural. Estamos muito esquecidos, isso parece-me, até mesmo aqui na faculdade, estamos muito esquecidos dessa visão que nos leva para a etimologia das palavras, que nos leva para o seu significado etimológico, para o que isso pode indicar, para o significado das vicissitudes semânticas das palavras e o que isso pode significar em termos de significado cultural, em termos de cultura, em termos justamente de alteração das condições materiais e espirituais de uma época. E nesse sentido eu acho que essa é das mensagens mais atuais. Numa época em que discutimos um acordo ortográfico que se afasta cada vez mais desse sentido etimológico. Não é? Numa época em que não nos entendemos mesmo quanto à regra ortográfica que deve ser aplicada e que justamente é, em certos sentidos, castrada da sua consciência histórica, essa mensagem, que é uma mensagem pedagógica, essa não devia ser esquecida do meu ponto de vista. Sim. Essa é uma pergunta difícil, ao contrário, é para terminar, mas eu gostaria de não dizer apenas sim, porque hoje a própria ideia de pedagogo é uma ideia muito pouco, se calhar sempre o foi, mas para mim pouco clara. Eu já ouvi dizer que os professores são facilitadores. E isso eu recuso a ser, nunca fui um facilitador, nem quero ser. Agora, que era um pedagogo no sentido em que justamente levava às pessoas a reflexão, a informação, dando o espaço para uma aventura própria de cada um, que não pode ser substituída e que deve ser entregue ao coração e à inteligência de cada aluno, isso sem qualquer dúvida.